sobre a presença do homem nestas paragens pedregosas e frias desde os primórdios da nossa civilização, mais e melhor que os muitos ulteriores forais falam as penedias, a escrita do cinzel, a toponímia, o artesanato, a paisagem, a história. Aqui se fixou o Homo sapiens do megalítico, como atestam o dolmen sobre o qual a cristandade, muitos milénios depois, fez erigir a capela da Senhora do Monte. Ao partir à descoberta do concelho, muito provavelmente não te virás a deparar com ânforas de barro cheias de moedas reluzentes, mas tesouros outros te esperam. Penedono detém uma zona xistosa e ainda outra constituída por terras de aluvião, bordejando as linhas de água, o que condiciona e explica a heterogeneidade da sua vegetação e a fauna que povoam as suas leiras, olgas, courelas, poisados e os próprios baldios. Percorre calma e atentamente o seu território. Uma igreja ou uma capelinha, um pelourinho, um cruzeiro ou umas alminhas, uma torre de relógio, nós guardando as portas desenhas desativadas, quiçá uma inscrição rupestre, um castro ou um menir, um esquecido brasão, estações de passos e água cantarolando nos córregos e nas bicas das fontes estarão ao virar de cada esquina. Começa pelo castelo que encerra todo o misticismo destas paragens e é um dos poucos do nosso país que mantém as traças do seu tempo. Todos os anos, nas suas muralhas e na vila de Penedono, realiza-se uma das maiores feiras medievais da região para evocar tempos idos. Penedono, outrora Pena do Dono, é sede de concelho, situado a nordeste do distrito de Viseu e praticamente equidistante das cidades da Guarda, Lamego e da sua capital administrativa, à qual se encontra ligada, desde sempre, por fortes laços económicos, académicos, culturais e afetivos. Uma vasta história, cheia de magia e saberes, liga Pena de Dono ao Penedono dos dias de hoje, onde a tradição e a modernidade andam de mãos dadas em prol do bem-estar e prosperidade da população, e esta de braços bem abertos para receber de forma hospitaleira e cordial todos aqueles que vierem por bem. Historicamente falando, são antiquíssimas as terras de Penedono. Por todos os lados te deparas com testemunhos de uma remota ocupação humana, cujos primórdios se perdem na névoa espessa dos tempos. Foram estes testemunhos passados ano após ano que fizeram de Penedono o concelho que hoje é, com todas as suas particularidades e com todos os seus encantos. Celebrada como uma das mais belas vilas de Portugal, assim como o seu airoso e esbelto castelo pentagonal, ou hexagonal imperfeito, erigido em data bem anterior ao dialbar da nacionalidade, o é entre os seus pares. Mantém inalterado o perfil medieval do seu centro histórico, já que as obras de restauro e edificações ulteriores, incluindo as mais recentes, têm como ponto de honra respeitar escrupulosamente o traço arquitetónico e o material granítico da região, nele se integrando de forma coerente e harmoniosa. Rezam a tradição e as crónicas que, aqui, teve berço Álvaro Gonçalves Coutinho, o insigne magriço, passado à imortalidade por Camões no canto sexto dos Lusíadas, quando o Vate descreve e enaltece, ao ritmo épico dos decassílabos, o seu protagonismo exemplar de valentia e cavalheirismo na façanha ímpar, cometida à frente dos denominados 12 de Inglaterra, em chãos estranhos e longínquos da loira Albion. E os seus feitos, misto de galanteria e bravura, reconhecidos e aclamados até pela nata da nobreza europeia coeva, tiveram continuidade na Flandres e reconfirmação no país natal, realçando mais e mais o vinco da sua personalidade, que saltou da história para a lenda e desta para o mito. Para além do seu altivo pelourinho de gaiola, fronteiro ao castelo, com a qual delineia uma perspectiva estética de rara elegância, Penedono exibe ainda um património de atrativos múltiplos, consignado nas suas seculares igrejas e capelas, recheadas de arte sacra, nas suas expressões plástricas e de paramentaria, a que se junta o austero e majestoso solar dos Freixos, há poucos anos recuperado, para acolher condigna e funcionalmente os espaços do Conselho e outros serviços da administração pública central,
e local. Antigo solar dos Coutinhos, condes de Marialva, também conhecido por solar dos Freixos, devido às árvores seculares que ostenta no seu jardim, foi na década de 80 do século XX adquirido por um penedoense e doado à Câmara Municipal para ser convertido no edifício dos Passos do Concelho. Ali funcionam grande parte dos serviços públicos do Concelho de Penedono. Ao lado da fachada encosta-se a Capela Senhorial de São João Batista, ritmada por 7 janelas de perfil ligeiramente curvo e por um portal central retilíneo. Esta capela guarda atualmente o Centro de Interpretação de Penedono. O espaço envolvente encontra-se ajardinado, onde sobressaem algumas árvores centenárias de grande porte. O Centro Interpretativo é um lugar onde as memórias dos antepassados adquirem um sentido estético. Perde-se na bruma dos tempos o momento em que as primeiras comunidades humanas terão deambulado e vivido por terras de Penedono. A Idade Média, em terras de Penedono, fica marcada pela reconquista do território aos árabes por D. Fernando I, o Magno, entre 1055 e 1057. Mais tarde, com a Reforma Liberal, já no século XIX, os diversos concelhos que existiam nestas terras foram unificados, passando a constituir o município de Penedono. A Igreja Matriz de Penedono apresenta a fachada toda de cantaria simples, com frontão recortado que culmina na cruz do vértice entre pináculos assente em cunhais, lintel ligeiramente curvo sobre o qual se abre o vão de iluminação do coro sob a tiara papal, ladeada pela torre sineira. As capelas laterais, abertas na matriz, eram originalmente capelas particulares, sendo a do lado direito dedicada ao Espírito Santo e onde atualmente, para além da escultura da Santíssima Trindade, se encontra a pia batismal. A do lado esquerdo foi mandada erigir por Dona Leonor Coutinho sobre a invocação de Nossa Senhora da Conceição, para mausoléu da família, estando dedicada atualmente a Nossa Senhora de Fátima. A celebração do padroeiro São Pedro é feita no dia 29 de junho, sendo também esta a data do feriado municipal. Este é um local que parece retirado do mundo de onde vivemos. O ermo está localizado num local inóspito, pertencente às terras do Demo. Mas isso não tira a singularidade a um espaço de visita obrigatória. Trata-se do mais importante monumento funerário megalítico de toda a região da Beira Alta e um dos raros em toda a Península Ibérica que possui uma capela. Este templo esteve associado a uma festividade em honra da Senhora do Monte, onde as 7 freguesias vizinhas iam em procissão com 7 cruzes que se reuniam em volta da capela. Como a Senhora do Monte não queria abandonar a capela, por várias vezes durante a noite voltava pelos seus próprios meios e ao outro dia era trazida para a igreja. Diz-se que atravessava o monte num lugar chamado de Rastinho da Senhora, onde as lajes graníticas têm umas profundas marcas que se assemelham a pegadas. O povo diz que essas pegadas foram deixadas pela imagem de Nossa Senhora do Monte durante as suas caminhadas noturnas. A imagem serenou quando foi colocada na Igreja Matriz de Penedono e encontra-se no Museu Paroquial da Vila. A necrópole da Senhora do Monte, dispersa ao longo de sensivelmente 3 km, integra um conjunto de 7 dólmenes: Nossa Senhora do Monte, Carvalhal, Turgal, Lapinha e Sangrino, já devidamente estudados, sendo de destacar o de Nossa Senhora do Monte, por ser talvez um dos maiores e mais imponentes da Beira Alta e em melhor estado de conservação, estando datados dos séculos 3 ou 4 a.C. Desta necrópole fazem ainda parte os dólmenes do Turgal, Carvalhal, Lapinha 1 e 2, Sangrino, Penela da Beira e Marofa, onde ainda não foram feitas quaisquer tipo de intervenções. A necrópole da Lameira de Cima é constituída por 2 dólmenes. Trata-se de 2 monumentos megalíticos, sendo o primeiro do corredor. Mantém uma mamoa bem conservada com cerca de 2 metros de altura. A câmara é poligonal e tem 7 esteios. No segundo dólmen, a mamoa tem de altura cerca de 1,5 metro. O espólio ali encontrado, composto por pontas de seta, lâminas, micrólitos,
machados e cerâmica estão expostos no Centro de Interpretação em Penedono. Estabelecida na parte mais setentrional do concelho de Penedono, onde a beira encontra o Douro, a antiquíssima póvoa de Penela eleva-se no centro de uma paisagem fascinante, que se assemelha a um mar revoltoso, cujas ondas são os montes que se sucedem e precipitam em vales e colinas. Os nossos olhos podem descansar nesta paisagem pitoresca, cheia de matizes de mil cores, e avistar ao longe terras distantes, cheias de contrastes naturais, onde o dourado do xisto se mescla com os cinzas e áureos graníticos, entre falhas e vales fluviais. Situado num dos pontos mais altos da freguesia de Póvoa de Penela, ergue-se o Miradouro de Santa Luzia, lugar requalificado no sentido de proporcionar condições para passar algum tempo a admirar magníficas paisagens. Aqui pode-se desfrutar das paisagens dourienses ou então das paisagens serranas. O Douro acaba e a beira começa. Podemos desfrutar deste misto de paisagens e culturas. O Miradouro de Santa Margarida é também conhecido pela população da aldeia como o Tribunal das Mulheres. Aqui, desde sempre se juntam estas à fresca, na hora da sesta ou até ao serão, onde normalmente se fala de todos os assuntos. A Igreja Matriz de Santa Margarida tem, na frontaria, rematada por empena coroada por cruz e entre pináculos que finalizam os cunhais, abrindo-se o portal principal retilíneo e encimado por uma cruz e por um óculo quadrilobado que ilumina o coro. A torre cineira está adoçada no alçado esquerdo, tem planta retangular de 2 registros com ventanas para os sinos. A toponímia de Bezelga poderá advir de um termo latino próximo de basílica. Contudo, não existem vestígios que permitam concluir sobre a existência de uma basílica nesta localidade. Ainda assim, é uma freguesia onde se respira fé e é sem dúvida o Divino Senhor dos Passos quem mais contribui para isso. Desde 1850, no primeiro domingo de setembro, a procissão sai à rua e junta centenas de forasteiros reunidos pela festa, muitos para pedir, outros para dar graças ao Senhor. Predominantemente agrícola, com alguma dedicação à pastorícia, a população desta freguesia desde cedo se entregou como ocupação adicional à utilização artesanal da junça. É uma planta que nasce espontaneamente em algumas serras, dando origem aos ceireiros, os quais fizeram com que a freguesia merecesse fama por todo Portugal. A ponte, onde nos encontramos, é um exemplar vivo que nos remete a outros tempos. A ponte sobre a Ribeira da Dama é composta por um arco abatido de aparelho irregular, com guardas mais recentes. É a ponte do Caminho Velho para Chuzendo, com acesso à vila romana de Castainço, por sua vez com ligação à ponte romana de Freixinho, em Sernancelho. A Igreja Matriz de Bezelga, de planta longitudinal, coberta por telhado de 2 águas com torre cineira adoçada do lado esquerdo da frontaria, fica no centro da aldeia. No interior da igreja, destaca-se o teto da Capela Mor, forrado com caixotões decorados com figuras de apóstolos e o retábulo mor em talha dourada e polícroma. No frontispício, rematado por um frontão entrecortado, coroado por uma cruz, salientam-se 2 painéis de azulejos na capela do Senhor dos Passos, em Bezelga. Decorrem grandes festejos junto a esta capela no primeiro fim de semana de setembro, tendo agentes de Bezelga grande devoção ao Divino Senhor dos Passos. Antes de regressar a Penedono, vamos saber as horas. Existem no concelho diversas torres de relógio: Souto, Penedono e Penela da Beira. Este último, talvez a mais interessante destes exemplares. Construída em 1905, trata-se de uma torre em cantaria afiada com cobertura piramidal, toda ela em granito. Atualmente, o relógio funciona de forma mecânica, mas mantém no interior o relógio primitivo, que é feito essencialmente por rodas dentadas que encaixam umas nas outras. Para funcionar, era necessário dar corda através de uma manivela e durante 5 dias dava as horas sem qualquer margem de erro. Para isso,
faziam-se subir 2 pesos em granito de centenas de quilos, que iam descaindo conforme a corda ia acabando. Além das horas, é um excelente miradouro, dali avistam-se terras de Aquém e Além-Douro. É uma ampla área de 8 hectares que está edificado o Santuário da Virgem Mártir Santa Eufémia. A capela, cuja construção atual será do início do século XIX, nada apresenta da primitiva construção. Apresenta sim uma frontaria neobarroca em granito, com frontão de arco contracurvado, ladeado por fogaréus e no vértice uma cruz de granito. Destaca-se na capela-mor o retábulo maior, que no centro do camarim, por cima da glória, tem uma imagem majestosa de roca representando Santa Eufémia com 2 leões a seus pés. A primitiva capela dedicada a Santa Eufémia em Penedono foi construída nos inícios do século XVI. O seu culto rapidamente se estendeu pelas gentes da Beira e do Douro, de modo que em 1758, segundo o relato das memórias paroquiais, era já esta sagrada imagem de uma das maiores devoções que há nestas vizinhanças, porquanto em todo o circuito do ano há muita concorrência de romagem de freguesias muito distantes e remotas, aonde todo o género de males por virtude da mesma santa se extinguem. Em 1955, o bispo de Lamego, D. João da Silva Campos Neves, promulga um decreto de ereção de santuário à capela de Santa Eufémia e ao seu espaço envolvente, sendo em Portugal um dos 3 santuários dedicados a esta Virgem Mártir. A sua romaria sempre esteve associada a uma feira, onde são comercializados produtos da região e se come a famosa marrã da Santa Eufémia, e os seus devotos pagam as suas promessas. Penedono, outrora Pena do Dono, é considerada uma das mais belas vilas de Portugal. Localizada nos derradeiros limites da Beira e a um passo dos chocalcos da região de Marcada do Douro, a vila medieval de Penedono domina imponente uma paisagem de contrastes fortes e impressionantes. Penedono é realmente um concelho mosaico, ou talvez melhor, um espaço síntese. Posiciona-se onde a Beira acaba e o Douro começa. As aquilianas terras do Demo, a seguir a uma pescadela de olho a Luís da Veiga Leitão e outra a José Augusto Seabra, espreitam, além Douro, como que embaladas ao som de acordes arrancados ao piano por Sequeira Costa, os domínios de Torga, Araújo Correia, Junqueiro e Trindade Coelho. Aqui vem cear e pernoitar o frio que, partindo da Estrela, almoçou e jantou pelo caminho. As estradas nacionais ou municipais conduzem aos 4 ventos do país. Todo o concelho é um prodígio da natureza e do engenho das suas gentes. As casas, os monumentos e os solares foram por eles talhados no granito bruto vindo das serranias em redor, e os campos cultivados dividem o solo fértil com os grandiosos castanheiros, os pastos e ancestrais monumentos megalíticos. Este é o concelho com 1000 anos de história. O lugar que guarda as memórias dos tempos medievais.